Olha o Racionalto de novo trazendo carros que tem muita gente que não dá mais moral, mas a gente continua botando uma fé. A gente trouxe o Sentra SV para falar para vocês por que ele pode ser uma boa opção para quem está querendo um sedã médio. Isso porque o custo-benefício dele acaba sendo o melhor do segmento. A gente vai fazer esse walk-around falando especificamente sobre segurança. A gente começa com esse conjunto óptico dianteiro aqui que tem faróis de neblina, que são importantes para situações específicas de neblina na estrada, e os faróis principais têm projetores comuns com lâmpadas halógenas. Na versão de topo, esses faróis aqui são em LED. Aqui do lado, o que você consegue perceber de principal são os freios a disco nas 4 rodas. Eles contam com ABS, distribuição eletrônica de frenagem e assistente de frenagem de emergência. Mas uma coisa que a versão SV deixa a desejar é na quantidade de airbags. São só os 2 airbags previstos em lei. Em compensação, ele traz controles eletrônicos de tração e estabilidade. E aqui no painel, inclusive, você tem um botãozinho que permite desligar o controle de tração na estrada. Quem vai aqui atrás encontra uma situação um pouquinho melhor. Tem Isofix, tem top tether, tem cinto de segurança de 3 pontos e encosto de cabeça também de 3 pontos para todos os ocupantes. A gente acha que as lanternas antigas eram mais eficazes, mas essa aqui tem um sistema também de LED que deixou o layout geral bastante bonito. Mas no desenho, quase nada mudou em relação à versão antiga. Em compensação, ele tem sensores de estacionamento e câmera de ré. Uma coisa muito boa a respeito do Nissan Sentra, em qualquer versão, ele é muito bem acabado. É claro que o layout aqui do painel já é bastante simplificado, ele não tem nada assim de ultra moderno. Mas você tem uma visualização muito boa dos instrumentos que estão bem colocados aqui, né? Velocímetro à direita, conta-giros à esquerda, marcador de combustível e de temperatura. E aqui no meio você tem um computador de bordo, cujas funções você pode acessar por esse botãozinho aqui à esquerda do volante funcional. E você tem consumo médio, você tem um outro gráfico para poder mostrar como é que o consumo está chegando por ali. Você tem a velocidade média, você tem o range, né? Ou seja, quantos quilômetros ele pode rodar. E óbvio que com gasolina sempre aumenta. Aqui a gente está com uma autonomia média de 214 km com etanol, que significa que ele bebe bem. E a gente tem o odômetro parcial e o odômetro total, né? E você tem, na verdade, dois clusterzinhos, 2 mostradores de odômetros parciais para você poder fazer um controle melhor, né, do seu trajeto. É mais ou menos a mesma coisa que todo computador de bordo tem. Nada diferente. Aqui você tem Cruise Control e aqui você tem os controles do volume do rádio e da telefonia. Vamos falar sobre a central multimídia. Ela é bastante completa, mas ela tem algumas coisas assim, tipo, tem uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim. O que ela tem de bom? A gente acabou de falar, ela é muito completa, ela tem muita coisa. Você vem aqui, né? Você tem streaming, você pode ver fotos, você tem rádio, você tem vídeo, você tem ajustes, você pode, enfim, parear o seu celular aqui e ouvir as suas músicas pelo Spotify, por qualquer outro serviço de streaming, né? Mas ela tem uma coisa ruim, ela não é tão intuitiva assim. É meio difícil de você achar os comandos aqui, por exemplo, eu demorei pra caramba ontem para encontrar o equalizador do som. Mas olha que bacana, ela tem um equalizador com muitíssimas faixas, isso é raro. Hoje mesmo carros que têm som de muito melhor qualidade do que aqui do Sentra, que inclusive é um som de boa qualidade, não é excelente, mas é de boa qualidade, tem só 3 faixas de equalização, médio, grave e agudo. Aqui não, você tem uma ampla faixa de equalização e vários outros presets de equalização para você conseguir ouvir a sua música com a melhor qualidade possível. A gente está aqui dentro com o carro ligado e com o ar-condicionado também ligado, e olha que legal, mesmo sendo a versão intermediária, esse cara aqui tem ar-condicionado automático digital Dual Zone. Para um carro de R$94 mil, um sedã de R$94 mil, isso é raro. Outra coisa bacana que ele tem,
são aqui à esquerda. Você tem a iluminação do painel, controle de luminosidade, aliás, do painel, os controles dos retrovisores aqui, e você tem a abertura interna do porta-malas. Os retrovisores, além de elétricos, eles têm rebatimento também. E aqui você pode desligar o controle de tração. Esse cara aqui tem controle de tração, controle de estabilidade, mas tem só airbag duplo e ABS com distribuição eletrônica. Uma coisa que é bem ruinzinha, ele tem vidros elétricos nas 4 portas, mas é uma coisa meio Nissan March, Nissan Versa, porque nessa versão aqui é só para o motorista e só para descer que é One Touch. Nenhuma das outras portas tem One Touch, nem para descer, nem para subir. Aqui você tem um porta-óculos bem grandão, o que é ótimo. Como você pode ver, tem um óculos bem grandão aqui também, para poder mostrar a capacidade, né, do porta-óculos. E ele não tem mais controles aqui em cima, porque ele não tem teto solar, que é o que acontece com o Nissan Sentra SL. A gente vai falar também sobre os bancos. Cara, que bancos confortáveis. São um pouco altos, a gente até sente falta de uma posição de dirigir um pouco mais esportiva, um pouco mais baixa, como a gente consegue lá no Civic, mas esse cara não é voltado para esportividade mesmo. Tanto é que o câmbio é CVT, mas não tem nenhuma possibilidade de trocas manuais nem simuladas. É CVT e acabou. É isso que ele vai te dar, vai te entregar. Mas voltando a falar sobre os bancos. Aqui nessa versão eles são revestidos em couro de boa qualidade e você vê a qualidade dos bancos também pela espessura do encosto. A gente tem isso aqui de espessura. Tem outros carros que tem isso aqui. O que não compromete necessariamente o conforto, mas nesse carro aqui aumenta muito. E mesmo assim, ali atrás você tem um espaço maravilhoso para quem vai lá. Para terminar de falar aqui sobre tudo que esse cara tem, ele tem esse porta-objetos aqui central, que tem uma entradazinha aqui auxiliar, tem uma entrada USB para você carregar o seu celular ou outro aparelho que você queira. Tem outra entrada USB e outra entrada auxiliar aqui no painel, mas que são mais difíceis de acessar porque tem essa tampinha aqui. E tem tomada de 12 volts. Eu achei que tivesse uma aqui dentro, mas não tem, mas tem uma tomada de 12 volts aqui no painel. E ele tem vários porta-objetos também. Tem um porta-objetos pequeno aqui, que também, né, faz às vezes de puxador. Tem um porta-garrafas aqui na porta, que não cabe uma garrafa de 1,5 litro direito, mas cabe uma garrafa de 500 ml. Tem 2 porta-copos aqui no meio, mais um porta qualquer coisa que cabe um celular legal aqui, mais outro porta-coisa que também cabe um celular aqui. E o porta-luvas é de excelente tamanho. Outra coisa legal de se falar é que o retrovisor é eletrocrômico. De novo, para um carro de versão intermediária, isso é muitíssimo bom. E a gente não poderia deixar de falar sobre isso aqui, que é uma coisa muito rara. Chave presencial compartida por botão aqui no painel. A gente está enfrentando o trânsito com o Sentra. É uma coisa boa, se você for parar para pensar, que o Sentra é um carro muito confortável, tem um ar-condicionado bem glacialzinho, estilo Jack Motors. Mas, esse carro aqui é totalmente voltado para conforto mesmo, real, oficial. Quer algum tipo de esportividade no Sentra? Porque, por exemplo, no Civic você tem. E a gente está falando justamente de sedãs de origem japonesa aqui, né? Sentra, SV, contra Civic Sport, CVT, contra Corolla GLI. Aqueles caras não estão aqui, porque não, mas a gente gosta de fazer menção, porque a gente gosta de dar para vocês alguma coisa para comparar, né? Algum material para vocês compararem os caras. E essa versão aqui é a versão intermediária do Sentra, SV. Mas é engraçado que mesmo sendo a versão intermediária, ela tem e custar praticamente o mesmo, até um pouco menos do que algumas versões básicas de sedãs médios, né? Ela é muito equipada. Mas a questão é que aqui a gente vai falar sobre literalmente conforto de rodagem, posição de dirigir, aquelas coisas que você sente mais e que vão te deixar mais ou menos estressado num trânsito como esse, onde a gente está literalmente parado. Vamos falar do motor e do câmbio, né? Lembra que eu estava falando sobre esportividade? Pois é, esportividade não é o rolê desse cara aqui
Ponto. Por que não? Porque o Civic, por exemplo, tem uma dirigibilidade afiada, uma suspensão muitíssimo bem acertada e tem câmbio CVT também, mas o câmbio CVT dele permite, pelo menos em algumas versões, aquelas trocas manuais, simulações de trocas manuais, que é a mesma coisa que acontece com o Corolla. Aqui não. Aqui não tem, aqui é o câmbio CVT original, real, oficial, tradicional, que só faz... chega. E é isso. Mas ele é legal, porque ele é bem casado com o motor, é um motor de origem já antiquada, é um 2.0, 16 válvulas, sem grandes melhorias eletrônicas, nem nada, que rende 140 cavalos com etanol, o que é menos do que os nossos amiguinhos japoneses concorrentes, mas rende um bom torque, ele tem quase 21 kg de torque. Isso é legal, porque é o torque que vai fazer você sentir se o carro é bom no dia a dia ou não. Mesmo que seja um motor de origem antiquada, ele te dá o que você precisa no dia a dia, sabe? Bom torque, um escalonamento bacana do câmbio, muito silêncio a bordo, ele é um carro silencioso mesmo. Nas acelerações, quando você precisa de retomar a velocidade e tal, não adianta você querer milagre, porque ele não vai fazer, óbvio que ele vai gritar um pouquinho, mas não é nada de outro mundo não, ele é bem isolado acusticamente. E ele tem uma suspensão muitíssimo confortável, real. A suspensão do Sentra também não é a mais moderna, né? Tem McPherson na dianteira, tem eixo rígido atrás, mas cara, tem um acerto assim, muitíssimo bem feito, totalmente voltado para conforto sim, mas que não vai fazer você se assustar se ele precisar fazer algumas curvas mais fortes, inclusive porque ele tem controle de tração e estabilidade, né? Ele filtra muito bem as imperfeições desse asfalto caroquento daqui de São Paulo. E a direção é aquele capítulozinho à parte. Ela é excelente para manobras, ela atinge um peso legal em velocidade, mas não espere respostas muito rápidas dessa suspensão aqui, porque ela não vai te dar. Simplesmente porque ela não é calibrada para isso. Não é que ela é uma suspensão ruim. O volante também não é dos menores, é um volante grande, mas tem boa empunhadura. Empunhadura, falei direito agora. E ele é revestido em couro. E tem um design bonito, né? Ele é multifuncional, tem as coisinhas aqui bacaninhas no meio. A gente já falou na hora que a gente estava comentando sobre as features que esse carro tinha aqui. E, cara, o que dá para falar sobre o Sentra SV? A gente já testou esse cara aqui mais de uma vez. A gente gosta do Sentra, eu gosto do Sentra. Eu teria se eu fosse analisar puramente o custo-benefício, é de se pensar, porque ele tem realmente mais equipamentos de série que os concorrentes diretos por preço, né? Falo de sedãs médios. E ele tem um preço bastante legal, bastante condizente com o segmento, sabe? Mas a gente quer meio que provocar vocês um pouquinho. Mesmo sendo um cara totalmente voltado para quem gosta de conforto e para quem quer mais itens de série, tem um outro cara que talvez valha a pena vocês darem uma moral para ele. Ele não é um sedã médio, mas ele tem dimensões de médio. E para quem curte tecnologia, pode ser que esse cara seja mais adequado até do que o Sentra. A gente vai fazer um unboxing aqui à parte para vocês entenderem de que carro que a gente está falando. Mesmo você que está querendo um sedã médio, você pode se surpreender com uma outra opção, o Volkswagen Virtus Highline, que não é concorrente direto do Sentra SV, mas tem um preço muito parecido. O Sentra SV custa perto de R$94 mil e o Virtus Highline completo, com todos os opcionais, custa mais ou menos R$92 mil. A gente elencou aqui 6 quesitos para poder falar para vocês qual desses dois caras, Sentra SV e Virtus Highline, é melhor em cada um deles. Aí a gente te dá mais material para você poder fazer a melhor escolha na hora de comprar o seu sedã. Vamos falar sobre o conforto, que é uma coisa essencial para quem compra um sedã. O Virtus é um cara muito grande, ele acabou sendo um sedã compacto, perto de um sedã médio. A Volkswagen deu aquela esticada no entre-eixos, mas não tem como comparar com o tamanho real de sedã médio do Sentra. Mais espaço na frente,
mais espaço no banco traseiro e mais espaço no porta-malas. Isso mesmo o Virtus sendo um carro que oferece bastante espaço para todo mundo. Ainda assim, o Sentra, nesse aspecto, é imbatível. No quesito conforto, a coisa fica bastante parelha entre Virtus e Sentra. Isso porque são dois carros de escolas completamente diferentes. O Virtus é um carro muitíssimo mais moderno, que é construído em cima de uma plataforma mais moderna, e o Sentra não. Já é um projeto mais antigo, feito em cima de uma plataforma que já foi testada, rodada, melhorada e já está em final de vida. Mesmo assim, ainda que sejam de diferentes escolas, cada um entrega conforto para os 5 ocupantes de maneiras diferentes. Não dá para a gente falar que o Sentra é melhor do que o Virtus, mas numa coisa, o Sentra se destaca um pouquinho, no feeling de sedã médio. O Virtus é um carro mais leve, mas quem gosta de sedã médio de verdade pode querer um carro um pouco mais assentado e tal. Eu sei que isso aqui é um critério totalmente subjetivo, mas por ser um sedã médio de fato e entregar um feeling de sedã médio de fato, a gente vai dar um ponto a mais para o Sentra no quesito conforto. Se a gente for falar sobre itens de série, aí não tem nem o que discutir. O Virtus ganha de lavada. É claro, porque o Sentra é a versão intermediária, a gente está com a versão SV. E o Virtus, para você equipará-lo em preço, você vai levar a versão topo de linha, que vem muito mais recheada de itens de conveniência, de tecnologia e de segurança. Falando em tecnologia, a gente tem que dar mais um ponto para o Virtus. Isso porque não só no que não se vê, que é a tecnologia embarcada, a eletrônica do motor, a modernidade da plataforma, ali também na cabine, o Virtus, nessa versão topo de linha, ele mostra um layout completamente moderno, com aquele painel totalmente digital, com a central multimídia também que se integra ao painel. Então, para quem aprecia o feeling tecnológico, o Virtus é uma escolha muito melhor. Falando em desempenho, a gente tem outro empate praticamente. Isso porque a gente tem um motor downsized no Virtus e um motor de velha escola, mas que entrega bom torque no Sentra. Ali no Virtus você tem um 1.0 turbo que rende cerca de 128 cavalos e 20,4 kg de torque. 128 cavalos é um pouco menos do que o Sentra traz, mas o torque é muito próximo. Isso faz com que os dois acelerem, retomem velocidade e se comportem no trânsito na cidade e na estrada de formas muito parecidas no que diz respeito à velocidade, ao tempo de retomada, ao tempo de aceleração e tudo mais. É claro que o comportamento dos dois é muito diferente porque o Virtus traz um câmbio automático de 6 velocidades e o Sentra traz um câmbio CVT tradicional. É claro que mesmo quem compra um sedã médio está querendo pensar hoje em dia um pouquinho em economia de combustível. E aí, esse cara aqui perde de novo e de lavada. Enquanto o Virtus consegue fazer na estrada, dependendo das situações, médios superiores a 14, 15 ou até 16 km por litro, e na cidade ele chega a ultrapassar os 10 km por litro, mesmo utilizando etanol, com esse cara aqui a gente não conseguiu ultrapassar até agora 5,5 km por litro usando etanol. O que a gente conclui então a respeito do Sentra? A gente acha que essa versão aqui SV é a que tem melhor custo-benefício em todo o line-up, que também não é lá muita extensão, só 3 versões. Mas por que ela compensa mais? Porque o SL é um carro muito bem equipado, sem dúvida, né? Tem um acabamento bonito, tem rodas bonitas, mas o SV também tem rodas bonitas. Tem teto solar, que esse aqui não tem, mas ok, não precisa ter. Esse cara aqui tem certos mimos que nem alguns sedãs bem mais caros têm. Entendeu? Só nas versões de topo, que custam lá para 120 mil reais, vão ter. Por exemplo, chave presencial, por exemplo, ar-condicionado digital Dual Zone. Né? A gente falou no Features lá atrás, vocês podem voltar no vídeo e dar uma olhada em tudo que esse cara aqui tem. Então a gente acha que essa versão aqui é realmente a que tem melhor custo-benefício. Se você estiver analisando e procurando um sedã médio meramente por custo-benefício, vale muito a pena, a gente realmente recomenda o Sentra SV como uma das suas opções, porque ele é um cara que entrega o que se pede para um sedã médio, principalmente conforto, espaço, não citamos especialmente a questão do espaço interno, porque espaço interno o Civic também tem, o Sentra é melhor, o Corolla também tem, achamos que o Sentra é ainda um pouquinho melhor, tem bons bancos, né?
Sobre os bancos a gente também falou ali nas features, né? Enfim, é um cara que vai entregar muito do que um consumidor típico de sedã médio precisa para sua família, custando mais ou menos o mesmo tanto das versões de entrada dos outros sedãs japoneses concorrentes e entregando muito mais itens de conveniência, que é uma coisa que todo pai de família também quer.